Bom, gente, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Meu nome é Júlia, sou uma das presidentes da LAEF e hoje a gente tem a participação da Karen Beatriz Silva aqui com a gente. Ela é graduanda em enfermagem pela PUC do Paraná, com mestrado em prática avançada em saúde do adulto e geriatria nos Estados Unidos, pós-mestrado em prática avançada em enfermagem forense também nos Estados Unidos, doutorado em psicologia geral, tem 28 anos na assistência, com 5 anos de experiência na docência de enfermagem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E atualmente ela trabalha como instrutora de psiquiatria e coordenadora de programas de educação no Cedars-Sinai Medical Center em West Hollywood, Califórnia, Estados Unidos. De 2005 a 2008, ela administrou 30 horas de aula de enfermagem forense e psiquiatria na pós-graduação em enfermagem e em emergência na PUC Paraná. Em 2009, ela foi coautora do artigo de enfermagem forense que apresentou essa especialidade aos profissionais da área da saúde no Brasil, que chama Enfermagem Forense, uma especialidade a conhecer. Ela tem treinamentos de nível superior em todas as áreas de enfermagem forense, ministrados por profissionais experientes na área, porém a capacitação e experiência maior é na área de exames, tanto físico quanto psicológico, de vítimas e perpetradores de violência in vitro ou pós-mortem. Ocasionalmente, também trabalha com investigação de erro médico em casos de pacientes que foram a óbito e investigação de abuso sexual em pacientes no intra-hospitalar. Então, Karen, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, diretamente aí dos Estados Unidos, né? Muito obrigada também ao Rafa, que fez o intermédio entre a gente, para a gente conseguir se encontrar. E fique à vontade, pode começar a sua apresentação. E deixa eu só avisar o pessoal que a gente vai abrir para perguntas, pessoal, no final da apresentação, tá bom? Para vocês abrirem o microfone, se vocês quiserem. Mas durante o evento, vocês podem ir mandando mensagem para a gente aqui no chat, que o pessoal vai pegar todas as perguntas e a gente vai fazer para ela no final da apresentação. Ok? Então, só quero relembrar para vocês manterem os microfones fechados e as câmeras também por enquanto. E então, pode começar, Karen. Muito obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Aqui good evening, porque aí para vocês já é noite, né? Aqui o sol ainda está no pico lá fora. Nós estamos no verão também. Obrigada pela apresentação. Você foi até bastante generosa, falar que eu tenho só 28 anos de prática. Na verdade, eu tenho 33 anos já na prática. Eu sou mais velha do que você pensa. Mas eu me formei no Brasil, mas eu vim embora para os Estados Unidos no mesmo ano que eu me formei. Então, toda a minha experiência profissional foi aqui nos Estados Unidos, né? E da enfermagem forense, meu treinamento é porque foi a nível de pós-mestrado, então nós treinamos em todas as áreas da enfermagem forense. Por isso que nós temos uma capacitação básica em todas as áreas onde a enfermeira forense pode estar atuando, porém, aqui é um país de especialistas, né? Então, há sempre a necessidade da especialização na área em que você atua. E eu, no caso, fui especialista em exames de vítimas de estupro e violência doméstica e tráfico humano, mas a especialização aqui nos Estados Unidos ela tem que ser renovada a cada 5 anos. Então, eu trabalhei, obviamente, nessa área, mas quando eu passei para o intra-hospitalar, aqui no Cedars-Sinai, quando eu vim embora para a Califórnia, eu abri mão da especialização de atender vítimas de violência sexual e doméstica e tráfico humano para ficar simplesmente com o tráfico humano. Então, tudo aqui é muito especializado. Eu sou cross-treinada em perfilador criminal, criminal profiling, e também na investigação clínica da morte, mas eu não estou atuando nessas áreas, né? Mas me ajudam bastante em alguns outros aspectos do meu trabalho no tráfico humano. Então, eu recebi esse convite gentil das meninas e dos rapazes da Liga de Enfermagem Forense da USP de Ribeirão Preto, para falar um pouquinho sobre o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, que é com o tráfico humano, e isso no intra-hospitalar. Eu sou enfermeira psiquiatra, basicamente esse é o meu título, eu sou instrutora de psiquiatria, eu dou aulas de psiquiatria, eu vejo pacientes psiquiátricos, respondo a emergências psiquiátricas, a psiquiatria está por tudo dentro da minha vida.
Só que, como eu sou enfermeira forense, eu tenho os olhos um pouquinho mais discernidos a vítimas de violência e a perpetradores, né? Então, quando eles realmente me chamam para consultar. E em 2016 eu fundei a nossa força-tarefa de tráfico humano, porque nós estávamos vendo muitas vítimas de tráfico humano na emergência e não estávamos detectando. E não só na emergência, mas também admitido na obstetrícia, admitido em outras áreas da saúde, e estava passando despercebido por nós. Então, eu achei que era muito importante a gente começar a educar todo o pessoal da saúde. Nós temos 3.000 enfermeiros, porque aqui o cuidado nos Estados Unidos do paciente é só por enfermeiros, nós não temos técnicos, nós temos atendentes de enfermagem que nos ajudam um pouco, mas o cuidado do paciente é com o enfermeiro. Então, uma média de 4 a 6 pacientes por enfermeiro. Somos 3.000 enfermeiros, porque nós temos 900 leitos no hospital. E mais de 4.500 médicos. Então, nós iniciamos uma educação massiva do pessoal com relação ao tráfico humano, a identificação de pacientes que podem estar sendo traficados e estão passando por nós despercebidos. E nisso eu chamei uma advogada do nosso departamento de advocacia do hospital e chamei algumas assistentes sociais que são absolutamente importantes nessa força-tarefa. E ficamos nós, então, como um grupo de educação continuada. Então, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, o que é o tráfico humano, mas por que é importante que nós, da saúde, temos um absoluto conhecimento sobre isso, porque esses pacientes vão passar pelas suas mãos, e vocês podem ser o último recurso que eles tenham para sair dessa. Então, nós vamos rapidinho só dar uma olhadinha o que é, na verdade, o tráfico humano, porque tem muito conceito equivocado sobre isso. Eu só vou pedir desculpa de duas coisas. Uma é que eu não vou conseguir ler o que vocês estão colocando no chat, porque eu estou apresentando o PowerPoint, né? Então, eu espero que uma de vocês, se for uma coisa urgente, me interrompa, né? Para me responder. Claro, fica tranquila. Então, me perdoa se eu não endereçar as perguntas no chat. E o segundo me perdoe o meu português, porque agora já não sei mais tempo de verbo, já começo a inventar palavras. Na psiquiatria, nós chamamos isso de neologismo, mas aqui mesmo é falta de português mesmo, porque são muitos anos falando só inglês na área da saúde. Então, eu quero que vocês pensem assim, numa paciente que chega na emergência com abscessos no braço, por, obviamente, o uso de drogas endovenosas. E o pessoal do SAMU diz que ela já está com uma redução de consciência, porque ela está sob o efeito das drogas e talvez até uma overdose, sabe lá. Mas o pessoal do SAMU chega para vocês e fala que essa paciente é conhecida, ela é uma prostituta, ela é viciada em drogas, então ela é conhecida na rua como prostituta. Então, você pensa nesse paciente que chega para vocês dessa forma, só para você ter uma ideia, e depois nós vamos voltar a ela, certo? Então, o que é o tráfico de pessoas? É uma indústria riquíssima, gera de 150 bilhões de dólares, só perde mesmo para o tráfico de drogas, que gera 300 bilhões. Mas pense bem, tráfico de drogas é assim, a pessoa tem que adquirir a droga e vender. Na hora que vendeu, ela ficou sem ela, tem que adquirir mais. O tráfico de pessoas, não. A mesma pessoa pode ser traficada várias vezes, pode ser usada pelos traficantes, e a única hora que nós vamos descartá-la é quando ela não serve mais, ou fisicamente não seja mais disponível para fazer o que é necessário para eles. Então, as pessoas podem ser reusadas, a droga não. Por isso que essa indústria está se tornando muito maior do que, e vai passar logo, logo, a indústria do tráfico de drogas. Então, nós estimamos, assim, muito, muito, muito grossamente, 40 milhões de vítimas no mundo, porque muitos países não têm como, não têm essas estatísticas, não têm como controlar isso. Então, é uma estimativa só, por baixo. Desses 40 milhões que eles estimam ser vítimas de tráfico, 25 milhões é no tráfico de trabalho. Então, o tráfico de trabalho, na verdade, é o mais comum de todos. Mas não é o mais falado. Geralmente, o tráfico de sexo é o mais falado, porque dá a impressão de ser muito mais brutal, né? Mas ambos podem ser tão brutais da mesma forma.
desses 40 milhões de vítimas, 15,5 milhões dessas vítimas são traficadas em casamento forçado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. 71% de todas essas vítimas é estimado serem mulheres e meninas. Então, o sexo feminino sempre vai ser mais vulnerável nesse caso. Embora muitos homens não vão reportar, muitas vezes, quando são traficados. Então, o homem tem uma certa dificuldade de reportar, então eles não entram nas estatísticas. Eles têm uma certa vergonha, um tabu. Aqui nos Estados Unidos, uma idade média para o sexo de tráfico, para o tráfico de sexo, a entrada, o recrutamento para meninas é estimado entre 12 e 14 anos, para meninos 11 e 13 anos. Então, muito cedo, eles caem na lábia dos traficantes já e depois não conseguem sair dessa, já caem no network. 1 em cada 3 adolescentes é estimado de quando sai de casa, foge de casa, 1 em cada 3 já é confiscado, já é recrutado por um traficante em 48 horas. Porque as 48 horas, na verdade, esse adolescente vai ficar meio perdido, sem ter o que comer, sem ter onde ir. O traficante consegue identificar esse adolescente e ver que é vulnerável e já imediatamente oferece o que eles precisam, que é assim que eles fazem recrutamentos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A maioria esses são fatos, assim, em geral, que estou dando para vocês. A maioria dos bebês que são resultantes de vítimas de tráfico humano, eles são usados como meios de controle. As crianças são usadas como meio de controle. E algumas vezes as crianças são vendidas, daí entraria no tráfico de nenês, né, para um outro tipo de tráfico também é existente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas bem rápido, porque não é um treinamento para vocês, né? Isso é só para vocês terem uma ideia, assim, do que é o tráfico humano. Então, eu estou fazendo uma coisinha rápida, assim, só para vocês terem uma noção. Então, para ser chamado tráfico humano, tem que ter 3 elementos que são obrigatórios estarem presentes. Tem que ter um ato de recrutamento, ou de transporte, ou de transferência, ou de abrigo, ou recebimento de uma vítima. Por meio ou de ameaça, o uso da força, abuso de poder dos vulneráveis, rápido, algum jeito assim, ou coerção, né, forçar, coergir a pessoa, né, ou fraude, que é o engano. Então, tem que ter um desses meios com o objetivo de exploração sexual ou exploração do trabalho, né, o trabalho forçado, ou remoção de órgão, ou outros tipos de exploração que nós vamos ver dependendo do tráfico. Então, tem que ter um de cada desse componente para ser chamado do tráfico humano. Se tiver faltando um deles, então já não é. Mas no menor de idade, o meio, a forma com que essa pessoa foi recrutada, não há necessidade de ser considerado. Claro que vai ter um meio, né? Vai enganar a criança ou o adolescente, ou vai coergir, ou vai ameaçar, mas não interessa o meio, porque a criança não pode consentir. E então, nesse caso, isso aí fica eliminado. Então, para menores tem que ter um ato de recrutamento com o objetivo de exploração sexual ou de trabalho. Os tipos de tráfico humano são vários, mas o que a gente mais foca é, por exemplo, o tráfico de sexo. Esse é muito, muito focado, muito discutido. Tráfico de sexo é fazer com que alguém se envolva num ato sexual comercial, né? Quer dizer, com algum ganho, de maneira fraudulenta, forçada ou coercitiva. Então, digamos assim, dar um exemplo disso aí seria uma menina, uma adolescente, que encontra um rapaz mais velho e ele se envolve romanticamente com a menina. Ele repara que os traficantes reparam qual é a fraqueza da pessoa, e é ali que eles fazem o target deles, né? O alvo. A menina, digamos, insegura, se sente muito fora do peso, ou tem muitas acnes, ou o cabelo não acha bonito. Ele usa exatamente o que a pessoa sente ser uma fraqueza como a força para dar força para essa pessoa, elogiando, fazendo comentários, fazendo com que a pessoa se sinta diferente com ele. Aí chega um ponto que ele começa a envolver, a isolar a menina de amigos, de família, e começa a absorvê-la mais perto dele, e ela vai ganhando mais confiança, até a hora em que eles somem.
né? Vão para algum lugar e ela não consegue, ninguém mais consegue achá-la. Aí ele começa eu digo ele, mas pode ser ela, sabe? Os traficantes podem ser homens, mulheres, quem for, transgêneros, não interessa. Mas estou falando assim no geral, o mais comum que a gente vê no tráfico de sexo. Aí ele diz para a menina assim, olha, eu estou querendo te dar aquela casa, aquela família, mas está difícil, a situação está difícil, eu preciso que você me ajude, você vai ter que me ajudar. Eu quero te dar tudo, você vai ser minha raíssa do amor que sente pelo traficante. Então, isso aí é uma fraude. E o traficante é chamado Romeu, como é que é o cafetão Romeu, é esse que ele conquista, com promessas de romance, de casamento, e a pessoa acaba, então, se sujeitando a algo que nunca faria, mas para manter o amor, porque é uma coisa que estava faltando na vida dessa pessoa. Então, isso aí, já, se for menor de idade, então, não interessa como que eles fazem, né? Isso aí já confere o tráfico humano. Então, eu quero que vocês comecem a abrir a cabeça que o tráfico humano é fácil de acontecer. Não é roubar a pessoa, passar por um país para o outro, aquela coisa toda. Não é só isso. Tem isso também. Mas o maior tráfico não é esse. O tráfico é aquele que a pessoa não sabe que está caindo dentro dele. Por isso que as vítimas são difíceis de sair dela, porque não estão entendendo. Elas estão infelizes, estão sofrendo violência, às vezes a punição, não quer dormir não quer fazer sexo com tal cliente, não interessa, leva surra, né, forçada, e mesmo assim não saem disso. Então, eu quero que vocês abram a cabeça por que elas não saem. Tem várias maneiras que eles vão segurar essa vítima como vítima. O tráfico de trabalho também é a mesma coisa, recrutar, abrigar, transportar, ou fornecer, ou obter pessoas para trabalho forçado ou coagido. Então, eu coloco ali duas fotos que vocês não pensariam. Um é pedir esmola. Pedir esmola é um tipo de tráfico de trabalho, que os próprios pais fazem com as crianças. Você veja, as crianças têm que estar na escola, comendo, descansando, brincando. Eles não têm que ficar ali horas e horas pedindo dinheiro. E muitas crianças são até alugadas, dos pais alugam essas crianças, traficam para outros, para usarem as crianças para pedir dinheiro. Então, isso aí confere tráfico de trabalho. Crianças engraxates também, é a diferença da criança que quer ir ajudar, que quer fazer. A criança que tem que fazer esse trabalho já confere um tráfico de trabalho, porque são menores de idade e nessa idade tinham que estar na escola, comendo, alguém protegendo, alguém dando comida para eles, alguém dando condições mínimas de vida, e não precisar do dinheiro deles para sobrevivência. Então, isso já confere tráfico de trabalho. Muitas vezes, as crianças também batem de porta em porta vendendo produtos, vendendo balas, vendendo revistas. Às vezes dizem que é para a escola, né? E não é. É um adulto botando crianças na rua para vender para ele. Isso aí é tráfico de trabalho. Aqui, nós educamos os enfermeiros, né, para passar isso para a comunidade onde eles moram, que se alguém bater na porta e pedir dinheiro para chocolate, para bala, alguma coisa assim, perguntar qual que é a escola que eles estudam, para que escola que é essa, que tipo que ano que eles estão, né? Que tipo de projeto é esse? Porque as crianças não sabem, não tem muita malícia para responder isso. E a gente imediatamente já pega ali a possibilidade dessa criança estar sendo vendida. Nós pegamos um cara que era de um estado, ele alugou 3 adultos ali para controlar a piazada e botavam todos eles na rua para vender revista, vender porcariada para eles. E as crianças não podiam voltar até acabar todo o estoque do que eles estavam vendendo. Então, essas crianças, às vezes, passavam o dia inteiro sem comer, sem beber, né? Então, isso aí é importante vocês terem isso, pensarem nessa situação. Outras situações de tráfico de trabalho, obviamente, empregadas domésticas, né? As domésticas que trabalham dentro de uma família, eles dizem que são parte da família, mas não são. Na verdade, não são, porque elas tinham que ter salário, tinham que ter férias, tinham que ter dias de folga, mas tem algumas que desde criança já começam na família e aquilo fica ali, fica trabalhando 24 horas disponível para a família. E só porque às vezes comem na mesma comida, dizem que é da família, não é, obviamente não é, né? Nem todos estão trabalhando, só ela ou ele. Então, isso aí tudo é coisa para vocês pensarem, né? O tráfico de trabalho está relacionado a várias coisas, a construção civil, na agricultura. Aqui, 41% deles é agricultura. Aqui quase não tem das crianças, por causa que o Estado é muito forte em proteção à criança. Então, você não vê quase nem
moradores de rua, criança não existe. Eles imediatamente levam a criança para abrigo e a mãe junto. Então, eles não deixam ficar na rua, porque sabe que isso aí é uma coisa pesada, né? Aí, temos também o tráfico de órgãos. Então, se alguém algum dia falar para vocês que vocês não valem nada, olha aí, quanto que vocês valem? Os rins de vocês é $62.000, pâncreas 140 mil, córneas 30 mil. Eu falei, eu sou uma fortuna, meu valor é uma fortuna, se for olhar meus órgãos, apesar que eu não sei se pode usar muito eles, mas realmente órgãos são caros, né, no tráfico, e tem uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que até 10% dos transplantes de órgãos do mundo inteiro são ilegais. É muito órgão ilegal. 75% desses órgãos que são tirados ilegais, que são feitos em tráfico, eles são rins. Os rins são os mais comuns. Então, existem 3 formas desse tráfico de órgão, que é fazer o comércio de órgãos, né, forçar ou enganar alguém para dar um órgão, né? A venda de órgãos, concordar em vender um órgão, mas ou é pago bem baixo ou não é pago nem nada depois que tirou, né? Aí lascou-se, né? Vai reclamar para quem, né? Ou roubo mesmo, né? Eles dizem, se tem um apendicite, vamos fazer uma cirurgia aqui, daí quando você acorda, você não tem um rim, não tem um pulmão, alguma coisa assim. Esse forçar a enganar a dar um órgão, geralmente acontece nada lá. A não ser que só se você for enfermeiro de emergência, socorrista, daí você vai ter a função, porque senão você não vai ter função nenhuma, né? Você vai só atrapalhar. Então, o papel do enfermeiro forense é depois, porque depois de uma catástrofe, um acidente natural, as pessoas empobrecem, né? A região fica pobre, fica sem estrutura. Então, ali começa um potencial gigantesco de tráfico humano. Tráfico de órgãos, tráfico de sexo, tráfico de trabalho. Porque as pessoas têm necessidades básicas e elas acabam cedendo. Para salvar a família, eu dou um órgão, né? Em troca de comida, eu dou uma córnea. Então, isso aí começa a exploração. Tráficos também, que é retirada forçada ou desconhecida de óvulos, né? As mulheres vão fazer exame lá de fertilidade. Aconteceu com uma conhecida minha, que era modelo, lindíssima. Ela e o marido são modelos. Ela não conseguia engravidar, foi num bambam aí de reprodução, ele falou para ela, deixou uma mensagem para ela que tinha 6 óvulos, que ela tinha 6 óvulos. E daí ela ficou feliz, tá, então congelou os óvulos, né, para tentar fazer a gravidez. E na hora que, meses depois, ela falou, agora estou preparada, e eles falaram, só tem 2 óvulos. Peraí, tinha 6 óvulos, como é que tem só 2? Então, 4, obviamente, foi traficado. Só que ela não tinha como provar, então acabou ali o assunto. E, com muita sorte, ela teve 2 filhos, né? Mas não por ele, não com esse médico, né? Com outro médico, tratamento de outros médicos. Então, isso aí pode acontecer muito, e às vezes a gente não sabe. Barriga de aluguel forçada, ou involuntária também, né? Quando força a mulher a alugar a sua barriga para sustentar a família, né? Então, cria filho dos outros. Gravidez forçada, involuntária para adoção. Então, isso acontece muito em tráfico. Por isso que os bebês são usados para coerção da vítima de ficar no tráfico, ou eles são vendidos, né? Daí é mais dinheiro que entra. E as crianças soldados em alguns países, né? Principalmente países da África, tem as crianças que são roubadas, literalmente, e usadas como soldados. Isso aí é tráfico humano. Casamento infantil. Isso aí não existe casamento infantil. Isso aí é pedofilia e tráfico de crianças para pedofilia. São os pais que traficam a criança para um homem mais velho, um pedófilo, né? Chamam de casamento, mas não é, na verdade, é só uma conexão pedófila, e que estupram essas crianças até, algumas morrem até já nas primeiras noites em que isso ocorre, porque não resistem a lacerações uterinas, coisas assim. E tem as crianças que são alugadas para fins de imigração. Está acontecendo muito isso aqui nos Estados Unidos, e acredite se quiser, acontece muito aí no Brasil. O brasileiro aluga umas crianças para passar na fronteira, principalmente aqui dos Estados Unidos.
porque em outra fronteira não precisa, né? Ninguém quer ir mesmo. Venezuela, essas coisas assim. Mas para os Estados Unidos, que oferece assim, sempre uma oportunidade maior de financeira, de recuperação financeira, existe muita imigração ilegal, muita tentativa. Então, você pode ver que aqui nos Estados Unidos nós estamos agora com 180 mil, desses 180 mil, 20% são crianças que foram traficadas para passar pela fronteira. E quando chega na fronteira, eles abandonam as crianças. Nós estamos com as crianças lá no centro, porque não são deles, né? Eles alugaram só para atravessar. Então, o tráfico humano está por tudo. Mas quem são esses traficantes safados, esses criminosos? Então, são qualquer pessoa, né? São homens, mulheres, de todas as idades, gêneros, né? Tem os transgêneros também, muitos são transgêneros, e qualquer classe social. Tem policiais envolvidos, tem pessoas da igreja, não é só aquele ator da favela, não, isso aí está em todas as escolas. Pessoal, travou para vocês também? Em todas as classes sociais. Agora, aquele assim que nasceu para ser traficante, que tem orgulho de ser, porque aqui é uma cultura. Em algumas culturas aqui, ser traficante, ter um filho traficante é um orgulho, é motivo de orgulho, porque ele vai ter fortuna, ele vai ter poder. Então, a família acaba dando força para o filho ser um pimp, né? Ser um cafetão, né? Então, eles dizem que eles gostam de procurar aquelas crianças, aquelas meninas com 12 anos, que ninguém está se importando, que a família, né, não está nem aí, largou, deixou aí fazer o que quer, porque essas meninas não tem ninguém por perto, que os pais não estão observando, então é mais fácil de iludir e levar para o tráfico de sexo. Quais são os métodos de recrutamento? Como eu já falei para vocês, fraude, empregos falsos, você vai ser modelo, vai ser dançarina, vão lá, venha comigo, eu te levo para lá e tal. Às vezes, a hora que você viaja já com a pessoa, imediatamente já começa o teu tráfico. Às vezes não, leva alguns 6 meses para ganhar confiança, daí vem aquele Romeu lá, né, aquele Pimp Romeu, aquele que fica com falsas promessas de amor, casamento e tal. Ou drogas, se a pessoa é viciada em drogas antes de entrar no tráfico, né, também é outro. Tem os gorilla pimps, que chamam, são os mais violentos e são, geralmente, eles são os pimps de prostituição de rua, que são prostitutas de rua que mais sofrem a retaliação dos traficantes, mais sofrem abuso físico, sofrem demais abuso físico, muita tortura com elas, ou com eles, né? Tem homens também que são vítimas. Então, esses traficantes que são violentos são chamados de gorila pimp. E os que são aquele que só enganam são os Romeos, né? São os românticos. E tem aquele amigo solícito que oferece carona, vem cá, você, principalmente adolescentes, né? Você não conhece ninguém na escola, vem cá, vem numa festa. Chega na festa lá, já joga no meio dos traficantes ali, né? Já vai fazendo amizade, a adolescente vai sentindo que se enquadra, vai sentindo querido, sentindo bem-vindo, e no fim acaba nessa network de tráfico, né? E acaba sendo forçado. Às vezes dão um boa noite Cinderela para eles e fazem tudo que querem e filmam, e depois falam, ameaçam que vão jogar na internet se eles não fizerem tal coisa. Então começa assim esse jogo. E tem as vítimas que recrutam as vítimas. Essas são as vítimas que já estão no tráfico. Uma vítima de tráfico sexual, por exemplo, às vezes elas têm que servir 40 clientes antes de voltar para casa e ter uma refeição. Antes de voltar para o abrigo onde elas estão e ter uma refeição, no hotel, ou onde seja. Então, essas vítimas, se elas trouxerem uma outra vítima de 12 anos, 14 anos, o traficante corta a quota delas no meio, ou tira a quota delas, ou alguma coisa, elas começam a ter benefícios. Quanto mais pessoas elas recrutam, mais benefícios elas têm, menos elas sofrem a violência
e o abuso sexual diário. Então, isso é muito comum, nós chamamos de bottom girl ou de bottom bitch, é assim que é a expressão deles, na linguagem deles. Outras formas de recrutamento, assim, hoje em dia, eles pegam somente menores de idade por esses aplicativos, né? Os menores são muito bobinhos, eles acabam se expondo. Isso aí não é só um recrutamento para tráfico, mas também para pedofilia em si, né? Mas isso aí é muito comum. Você vê esse aplicativo ali que tem uma calculadora, parece que é um calculador, né? Então, os pais não suspeitam de nada, mas quando você abre é para pôr fotos. Então, eles ficam recrutando as vítimas e começando a fazer amizade online, leva meses, às vezes, fazendo amizade, ganhando a confiança e pegando pequenas informações da vítima, até que eles conseguem encontrar a vítima ou eles já seduziram a vítima para confiar neles e ir com eles, ou eles acabam forçando e fazendo rápido mesmo, sabe onde é a vítima, tudo sobre a vítima. E os menores falam mesmo, né? Eles têm necessidade de ter amizade e acabam confiando. E essas vítimas aí, quem são elas? Então, dando uma olhada geral, né? Olha aí, ó, marrom, mulheres, azuis, homens, as crianças estão ali mais, são os menorzinhos, né? Isso em porcentagem, né? No mundo é o que a gente vê que acontece, né? Então, mais ou menos isso em 100 pessoas, essa é a proporção. Outros fatores que vale a pena saber os fatores de risco que levam uma pessoa a ser vítima. Então, isso não é regra geral. Então, qualquer pessoa pode ser vítima disso, sendo enganada ou sendo forçada por uma situação. Mas, no geral, assim, a maioria são jovens, tem um grau de pobreza, de necessidade econômica, falta comida ou falta abrigo. Alguns já estão usando droga, então eles precisam da droga, mas quero lembrar vocês que muitas vezes eles não usam droga, ele começa a usar droga quando o traficante já traficou a pessoa, já pegou, já recrutou, porque forçando droga, a adição de drogas nas vítimas, fica mais fácil de controlá-las, porque eles carregam a droga com eles, então fica mais fácil o controle da vítima. Além disso, a vítima vai querer mesmo usar uma droga se ela tiver que trabalhar daquele jeito, exaustas, sem poder comer, ter que servir 20, 40 clientes antes de ter a primeira refeição. Com certeza, sem droga, você não consegue enfrentar isso. Os trabalhadores também as vítimas de tráfico de trabalho também, trabalhar 18 a 20 horas por dia, só se estiver usando drogas também, às vezes não consegue, né? Então, isso aí, às vezes, a adição pode vir depois de ser traficado. Mas se já usa drogas antes, então torna-se um fator de risco para ser traficado. Disfunção familiar, né? Aquela família sem estrutura, sem pai, sem mãe, sem a hora de comer, sem escola, isso aí é definitivamente uma porta aberta. Falta de moradia, ou fuga de casa, né? Quando sai de casa que não tem onde ficar, não tem onde dormir, rapidinho, qualquer pessoa que oferecer ali no momento uma ajuda, a pessoa pega. Problemas de saúde mental, então, com certeza, são grandes fatores de risco, né? Eles tiram vantagem de pessoas bipolares em fase maníaca, que são muito sexuadas, usam drogas, procuram aquela adrenalina, então tornam-se também vulneráveis, ou pessoas com problema de desenvolvimento mental, tudo isso. Dificuldades de aprendizagem, falta de apoio social, falta de atenção emocional, então isso vem com a disfunção familiar também. História de abuso emocional, físico ou sexual, então já torna-se a pessoa com uma baixa autoestima, e ela cresce dessa forma e busca, então, torna-se vulnerável quando o traficante consegue lhe dar a autoestima que ela precisa, ela ou ele. E, principalmente, a população LGBT, LGBTQ. Foi difícil falar em português isso, quer dizer, LGBTQ, LGBTQ. Esses são muito vulneráveis, principalmente se houver rejeição na família, né, das suas condições de preferência sexual. Mas por que nós todos
enfermeiros ou estudantes de enfermagem ou médicos ou assistentes sociais, precisamos saber disso, né? Bom, porque eles vão passar nas nossas mãos, querendo ou não, principalmente na enfermagem, vai passar na nossa mão, porque o corpo é forte, mas ele não aguenta muito. Chega uma hora que a pessoa ela sente o peso de ser traficada e mal cuidada. Então, há alguns estudos que mostram que 97% dos sobreviventes de tráfico de trabalho sexual, 97% passaram nas nossas mãos e nós não detectamos. Então, isso é muito sério. Nós podemos ser as únicas pessoas que podem parar esse ciclo, né, da pessoa estar dentro do tráfico. Tem algumas, a gente chama de red flags, bandeiras vermelhas, que para nós nos dá o alerta, né, tanto comportamentais quanto físicos, que pode dar um alerta que essa pessoa está sofrendo uma forma de violência. Não quer dizer que são no tráfico. Pode ser violência doméstica, pode ser outro tipo, né? Mas é uma bandeira vermelha. E dali, colocando junto vários pedaços, dá para saber se é vítima de tráfico humano ou violência doméstica. Então, no meu treinamento para os enfermeiros, eu mostro fotos e ensino para eles o básico da enfermagem forense, com lesões, identificação do que é feito com uma força contundente, uma queimadura, a diferença disso, daquilo. Então, para ter uma noção, os enfermeiros, quando fazem o exame físico, porque aqui nós fazemos o exame físico todos os turnos e documentamos, então, se eles verem alguma coisa assim, um hematoma ou vários hematomas, então isso aí tudo para ser um red flag. Então, lesões que são resultados de abuso, de agressões, que são muito usados como forma de controle ou punição, né? Sinais de estrangulamento, isso é muito importante, porque o estrangulamento pode não causar morte ali, né? A pessoa veio para nós e não está morta, mas pode levar à morte dias ou semanas depois, com consequência da hipóxia ou deslocamento de coágulos ou placas dentro da carótida e essas coisas assim. Então, ele pode levar a uma complicação mais tarde. Contusões, queimaduras, fraturas, a alopecia traumática, que é a falta de cabelo pelo puxão de cabelo. Só Jesus, o escarcéu que ele fez porque a casa dele pegou fogo. Com licença, acho que é Ana Carolina. Obrigada. Desculpa, Karen, já mutei. Tá. Alopecia significa arrancar o cabelo de forma traumática, né? É uma forma de controle. Lesões em várias fases de cicatrização ou lesões com padrões, né? Que mostra assim, o objeto que foi golpeado. Tudo. Pacientes no comportamento, geralmente, têm uma apatia ou mostram ser submissivos ou amedrontados com a companhia que está com eles, com os acompanhantes, que geralmente são controladores, que respondem por eles ou carregam seus documentos. Eles podem exibir também um pouco de ansiedade, um pouco não, bastante ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade. Eles podem ser muito hostis conosco, podem responder a gente muito mal, gritar, porque assim, esse é o mundo que eles sabem. Então, a gente até respeita e entende, põe limites, obviamente, mas tem que identificar que isso aí pode ser um sinal até de empoderamento de novo, que eles não têm mais, né? Porque os traficantes, eles quebram a sua autoestima. Dizem que você não merece nada, que você é um lixo humano, e faz você sentir dessa forma. E nisso você não tem coragem nem de sair, porque você acha que ninguém vai querer você mesmo, ninguém vai te ajudar. E geralmente estão certos, porque muitos dos policiais não são treinados com isso, e quando eles saem, correm, fogem, o policial ainda acha que, você é prostituta, você está trabalhando ilegal, você... E ainda botam eles na cadeia, não o traficante, nem os clientes, põe a vítima. Então, eles perdem toda a confiança que eles têm nas pessoas que poderiam ajudá-los. Tem também sinais de negligência médica ou física, ou seja, pode aparecer para vocês com um quadro muito já crônico de uma doença que podia ter sido tratada e evitada no início. Então, aqui nós tivemos uma pessoa aqui na Beverly Hills, hein? É só rico que mora ali, mas rico sim, podre de rico, né? Aqueles ricos que a gente nem sabe, né? Quanto que é rico. E essa senhora tinha 60 anos de idade, teve uma AVC e nem nunca soube que tinha hipertensão, nunca foi no médico, ela não falava inglês, ela era de outro país e trabalhava de uma casa de pessoas também ricas, né? Mas de outro país. E
e ela foi jogada para fora, porque ela teve um AVC e tornou-se inútil para eles. Ela era uma doméstica, trabalhadora doméstica. E acabou na rua e, por algum motivo, a polícia pegou e trouxe para o hospital e nós ficamos sabendo que ela era vítima de tráfico humano. Trabalhou anos com a família sem ganhar, morava na garagem, dormia no chão e, assim, sob condições de vida. E teve essa apresentação com um AVC, sendo que ela podia ter controlado a pressão arterial se tivesse ido no médico e tomasse remédio. Então, ela teve uma crise hipertensiva, obviamente, do abuso que sofria em casa, levou uma hipertensão e teve um AVC. Também você vê pessoas jovens com todo o aparelho odontológico mal cuidado, faltando dentes, você vê desnutrição, fadiga e exaustão, porque trabalham sem poder dormir e sem comer, isso em qualquer tipo de tráfico. E tem os específicos de tráfico de trabalho, por exemplo, que são lesões que você vai encontrar por falta de equipamento de segurança, né? Por quedas, ou óculos de proteção, ou luvas, sei lá, alguma coisa assim, né? Vem com queimaduras, porque não trabalham sem proteção. Então, isso já para nós é uma bandeira vermelha. Né? Então, se a pessoa está sob condições de trabalho, vamos ver se essa pessoa não está sendo vítima de tráfico, né? Que uma coisa é ser explorada, a outra é ser traficado. Então, tem que se deixar isso bem claro. Ser explorado significa você ganha, mas ganha pouco, né? E você não tem, ninguém te dá nada de proteção, se quiser se compra. Isso é exploração. Agora, tráfico significa, além de você não ter proteção, o que você ganha, você deve a eles. Então, você não fica com dinheiro, você não consegue acumular dinheiro. Você somente trabalha e trabalha e trabalha, porque o seu salário é para pagar o papel higiênico que você usou lá na fábrica, o lugar onde você está dormindo no chão, a coberta não sei do que, a água que você toma. Então, eles cobram você tudo para você ficar sem dinheiro, para você continuar trabalhando de graça para eles. Então, praticamente, ele passa de uma exploração. A exploração é ganhar pouco. O tráfico é não ganhar, porque o que você ganha vai para eles mesmos, né? Você fica com uma dívida eterna, nunca vai conseguir pagar. Esse é tráfico. E tem específicos do tráfico de sexo, são tudo relacionado com a saúde sexual e reprodutiva da pessoa, né? Infecções transmissíveis sexualmente, gravidez indesejada, evidências que nunca teve nunca viu médico, né, durante uma gravidez, o uso de drogas endovenosas, isso também vai para o trabalho, tráfico de trabalho. Dependência de substâncias químicas, trauma na área genital e na área anal, algodões ou qualquer coisa assim, papéis, essas coisas dentro da vagina, que significa que está escondendo a menstruação ou secreções de infecções transmitidas sexualmente, porque ainda tem que continuar trabalhando. Então, essa para nós uma grande bandeira vermelha, né? De que alguma coisa está acontecendo ali. Por que ela tem isso aí? Por que está escondendo? É porque tem que provavelmente servir sexualmente, né? Clientes. Dor na mandíbula, geralmente por felação forçada, né? O sexo oral forçado. Dor no pescoço quando existe estrangulamento não fatal como forma de controle, que é muito comum. Nós vimos também, às vezes, tatuagem que mostram a inicial do traficante, ou o nome da gangue. Muitas gangues usam, né? Tráfico de sexo. E de trabalho também, eles usam menores para tráfico de trabalho também. Muitas vezes, essas tatuagens dá uma noção de propriedade de alguém, né? Você tem meu nome tatuado em você, você tem minha marca tangida em você, né? E a ferro quente, como essa foto aí, esse KR, que é o Keith Raniere, que é um famoso aqui de Hollywood, e foi para a cadeia. Ele traficava mulheres, ele fazia as mulheres, era um Romeu, né? Um traficante Romeu. Fazia elas sentirem que elas pertenciam a esse grupo, que era uma família, eles dão uma sensação de família, assim, para a pessoa achar que está numa família. E todas eram esposas, e não sei o quê, e eu quero o melhor para você. Daí deixava elas com fome, até ficar. Elas gostavam de mulheres altas e bem magras. E deixava elas mesmo a ponto de inanição. E daí, quando elas estavam no ponto, ele dava essa marcada Keith Raniere nelas, assim. Então, é uma forma de propriedade, assim, de poderes sobre a vítima. Também é propaganda, né, para os outros, e faz uma ligação psicológica, porque você tem meu nome em você,
então você pertence a mim, e nós somos uma família, você pertence ao nosso grupo, e essas coisas assim. Também os mais sofisticados gostam de usar chips para rastreamento. Então, esse aí foi tirado de uma vítima, ambos foram tirados de vítimas de tráfico. É o tamanho de um grão de arroz, quase, um desses. Eles usam para cachorro, né, põe na orelha, é um GPS, né, para rastreamento. E usam nas vítimas para ter certeza que saibam onde elas estão. Então, eles amarram a vítima de todas as formas que elas não podem fugir, né? E daí, finalmente, a gente fala muito sobre o que fazer quando identificar as vítimas. Aí, obviamente, vai de cada hospital com seu protocolo, cada estado, cada cidade, ou seja, e muito importante, a gente fala muito sobre como abordar uma vítima sendo informada no trauma, para não retraumatizar. Então, primeiro, a gente não chama eles de vítima. Quando eles estão na sua mão já, e já querem ajuda, porque, na verdade, a gente não consegue ajudá-los na primeira, é muito frustrante, eles não acham que estão sendo traficados, ou eles se retaliam contra você, ou não estão prontos ainda. Eles têm que parar para pensar o que eles estão vivendo, parar para pensar a vida deles, e tentar ver que existe coisa melhor nisso, né? Então, isso é um processo demorado, e é frustrante se a gente quer salvá-los, né? A gente não vai conseguir. A gente vai ter que estabelecer tem que botar uma semente de dignidade neles, saber que eles são dignos de respeito, e isso quando nós tratamos os pacientes com respeito, pedimos permissão, explicamos tudo o que vamos fazer, pedimos permissão se podemos fazer, perguntamos como eles estão se sentindo, o que eles precisam de compaixão. Nós construímos o nosso conhecimento e habilidades, né, de poder fazer coisas nas raízes da empatia e compaixão. Se você só tem habilidades e conhecimento científico, você não é enfermeiro. Você é um técnico formado, um técnico de curso superior. Para você ser enfermeiro mesmo, você tem que ter esses dois elementos de empatia e compaixão. A empatia é sentir a dor do outro, conseguir se colocar no lugar do outro. E compaixão é ter essa vontade de ajudar a pessoa. Então, são duas ciências que nós emprestamos da psicologia. É necessário no papel da enfermeira, porque isso que nos faz enfermeiros, isso que nos faz especial. Então, quando abordando essas vítimas, por mais que elas estejam rudes com você, gritando, que é o modo de vida delas, nós temos que dar essa dignidade para elas. Nós temos que botar limites, obviamente. Não, peraí, você não precisa fazer isso. Mas tratá-las com respeito. E dar explicações. E dizer que eu volto daqui a 10 minutos, volta dali a 10 minutos. Então, honrar suas promessas. Isso já começa a lhe botar a semente de dignidade. E nem chamamos elas de vítimas, chamamos elas de sobreviventes. Então, nós vamos mudar nosso linguajar para empoderar, e não para fazê-las lembrarem, quando eu falo elas, são as vítimas, né? Lembrá-las de que são vítimas. Nós queremos agora mudar e lembrá-las que são sobreviventes. Sobreviventes são muito mais fortes, né? E elas têm mais objetivo no futuro. A vítima é como já perdeu, né? É vítima e acabou. Tem alguém, então, que está ganhando em cima. Então, isso tudo é parte da técnica de como tratar pressão médica de abscessos nos braços, e que tinha uma redução do nível de consciência, então ela não estava muito falante, mas o pessoal imediatamente falou que ela era conhecida como prostituta viciada em drogas. Isso aí aconteceu aqui, e essa pessoa era uma vítima de tráfico humano, tráfico de sexo. Era viciada, sim, foi viciada no tráfico, e, obviamente, já estava sendo taxada e o rótulo já colocado como prostituta. E só para vocês saberem também, nós não chamamos de prostituição quando é menor, né? Menor não pode ser prostituta. Menor está sendo abusado mesmo, né? Existe prostituta com consentimento, mas tem que ser maior de idade. Menor de idade não é prostituição, é vítima de tráfico humano. Então, existem essas duas modalidades, né? E aqui nós encerramos, essas são algumas referências, né? E estou aberta para... acho que vou parar aqui para poder abrir a tela, né? Posso tirar o PowerPoint? Pode, Karen, pode sim. Então, vamos... se existir alguma... Eu saí da tela, não? O meu computador deu uma travada.
Ok, Então, não, desculpa, eu estou aqui então não sei se meio saiu, mas perdida. espera aí. Não, estou Acho aqui, que... estou aqui. Desculpa, gente, eu sou meio desafiadora assim, com tecnologia, não é meu forte. Imagina. Então, eu sou aberta para perguntas, ou comentários, ou ideias. Deixa eu Espero que só... vocês tenham. Vocês estão me escutando? Você está me escutando, Karen? Ah, Eu agora estou. foi, destravou. Bom, pessoal, então agora eu vou liberar para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vocês podem mandar tanto no chat quanto abrir o áudio de vocês, tá? Fiquem à vontade. E aqui pelo chat, a Nath, a Natália e a Naila que vão fazer perguntas de vocês, tá bom? Então, quem quiser já pode falar. Posso começar? Claro. Karen, muito obrigada pela palestra, foi muito boa. Eu queria perguntar que eu fiquei com uma dúvida do tráfico de crianças para imigração. Eu não entendi por que são usadas crianças. É para facilitar a passagem? Como é que é? Isso. Quando é adulto, eles vão para a cadeia, né? Aqui nos Estados Unidos, né? E quando tem crianças, eles vão para uma área especial e eles tentam dar asilo para famílias. Ah, tá, entendi. E eu tenho uma Desculpa, outra... eu devia ter explicado melhor. Não, imagina. Eu tenho uma outra pergunta também. Você falou do caso, por exemplo, de crianças pedindo esmola, vendendo doces, essas coisas. Como a gente pode fazer alguma coisa nessa ação? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa como cidadã que sempre acaba comprando ou dando dinheiro para as crianças, porque eu fico sempre pensando que ela está precisando. Só que no final, às vezes, eu estou contribuindo para esse Sim, tráfico, né? Então, sim. o que eu posso É, fazer? essa é a pergunta dourada que eu estava rezando para ninguém fizesse, porque é difícil de responder. Porque é assim, ó, se você realmente, essa criança, né, precisa de comida, se precisa de água, se está com fome, se quer comer, primeiro porque elas não têm comida. Então, se quer ajudar, primeiro dê comida para essas crianças, não deu dinheiro, dê a comida e dê um suco, dê uma coisa assim. Você vai ver que a criança vai ter fome, vai estar cansada. Isso aí você pode ganhar essa confiança da criança e conversar com a criança e a criança dizer, não, eu tenho que ficar aqui, eu não posso voltar para casa, meus pais não deixam eu voltar se não tiver R$ 50 na mão, entende? Então, isso aí são coisas, daí teria que ser denunciada a polícia, né? Mas aí nós teríamos que ter a polícia treinada nisso, para também nos ajudar, né? Para botar um fim nisso. Os serviços de proteção aos menores pode ser também ativado, né? Mas é uma pergunta difícil de responder, Pamela, porque isso varia muito da estrutura e a cultura do país onde você está. Aqui é facílimo de resolver. Porque a polícia já vem com proteção menor, já entra de sola, não deixa fazer, eles não deixam, a criança já vai. Nós temos um sistema de foster parents, que também não é uma Brastemp, como dizem. Essa é da minha época, né? Não é a melhor coisa do mundo. Esse tipo de coisa, assim, né? É difícil de responder isso, mas isso tinha que ser uma conscientização da sociedade. Então, como enfermeiros, vocês podem alcançar as comunidades e fazer essa palestra. Isso confere tráfico, isso aí não é para acontecer, né? E isso, assim, já devagarzinho vai mudando. Quanto mais vocês expõem esse assunto, mais as pessoas vão aceitando, entendendo e desenvolvendo planos para que isso não aconteça. Né? E põe pressão no sistema também, né? Obrigada pela pergunta, embora eu rezei para Obrigada não a ter você. ela. Estou brincando, eu gosto de pergunta assim, é muito bom. Muita gente, certo, quer perguntar isso também. Karen, eu também Oi. gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Primeiro, a questão como você disse, né, essa é uma realidade vivida aí, enfrentada aí nos Estados Unidos. Você acredita, você é brasileira, né? Sim, sou nascida no Você, Brasil. você acredita que... Oi? Eu sou nascida no Brasil, mas vivo mais anos de vida aqui do que no Brasil, mas sou brasileira, de nascimento, sim. Entendi. Você acredita que na nossa realidade aqui, né, eu acredito que com certeza exista o tráfico humano, mas você acha que na realidade brasileira, como que ele é mais predominante? Você acha que é na questão sexual? Você acha que é nessa questão do aluguel de crianças? Olha, eu acho que o Brasil está abarrotado de tráfico humano em
em todos os setores. As crianças, a maioria das crianças são traficadas pelos pais, em qualquer lugar do mundo, né? A maioria são os pais, né? Vende a criança para pagar aluguel, né? A mãe que usa droga pega a filha, ela de 8 anos, e dá para um homem usá-la em troca do dinheiro do aluguel ou em troca de comida. Então, isso é muito comum. Como no Brasil usa-se muito o servidor doméstico, né? A pessoa que cuida da casa, já existiu muito isso, né? Nessa parte do tráfico de trabalho também, porque não existia o registro. Hoje em dia tem essa necessidade de registrar o trabalhador doméstico, mas tem muitos ainda em áreas interior, assim, que não tenha muita fiscalização, que provavelmente também não explore também os servidores domésticos, né? Então, eu acho que é difícil te dizer, porque o Brasil não tem um sistema de fiscalização muito forte, de coletar os dados num banco federal de dados, né, de tráfico humano. Mas eu tenho uma colega da SOBEF, eu sou parte da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, eu sou uma das fundadoras, e tem uma das nossas membros fundadoras, ela também trabalha com tráfico humano aí no Brasil. E ela saiu até, fez um estágio na Espanha, e daí trabalhou com prostitutas lá, e daí veio para o Brasil e focou nisso. E ela publicou, com mais 2 professores, algo de estatísticas. A SOBEF tem se entrarem no site da SOBEF, eles têm, acho que disponível gratuito esse artigo. Ela tem essas estatísticas de tráfico humano, de sexo no Brasil, e as regiões onde mais tem. E eu fiquei muito surpresa em ver que a região do Sul, que eu achava que era a que menos tinha, porque como tem muito emprego no Sul, eu achei que o tráfico humano não ia ser muito popular, né? E, no entanto, é uma das regiões com maior número de tráfico humano. E eu pensei que o Nordeste, talvez onde tem áreas secas, que tem um pouco mais a possibilidade de falta de recursos financeiros, e é um dos fatores de risco, ia ter mais tráfico humano, tráfico de sexo, tráfico de crianças. E no fim não era tão alto. Mas a gente tem que questionar o seguinte: quais esses estados estão mantendo realmente as estatísticas? Porque em muitos estados isso é uma coisa comum, uma prática comum. Meninas de 14 anos, 16 anos nas ruas, vendendo seus corpos, né? Alguém por trás faturando. Então, não vem isso como tráfico humano. Então, é difícil da gente saber, a gente não tem mesmo um sistema muito apurado aí no Brasil para controle. Já é difícil nos países em que considera o tráfico humano do jeito que é, como, por exemplo, aqui, muito sério, já é difícil manter esse controle. Agora, imagine num país que ainda está começando a divulgar esse crime que já desde 2000 foi declarado como crime, né, no mundial, o tráfico humano. Mas só agora que a gente está escutando isso no Brasil, né? Entendi, Karen. E aí, a enfermagem forense, nesses casos, ela vai atuar em consenso com a polícia ou como que ela vai se iniciar? Polícia, comunidade, nos hospitais. Pode fazer o que eu estou fazendo, ensinando todos os enfermeiros, médicos, assistentes sociais e periquito e papagaio, né? E eu vou nas comunidades, eu ensino a comunidade. Então, você faz esse papel, ou você trabalha com a polícia, como eu já tive encontros com o FBI aqui, um caso de uma menina de 14 anos que foi jogada fora do carro, o carro correndo a 80 milhas por hora, jogaram ela fora do carro porque ela viu o pimp dela, o cafetão lá, o traficante, matar um outro na frente, né? E ela ia depor. Então, deram um cabo nela. Tentaram dar um cabo nela, ela acabou na nossa unidade de trauma. E ali, todos aqui estavam educados sobre isso. Então, foi uma passagem muito macia, todo mundo protegendo a vítima e entrando em contato com menores e polícia, e o FBI, como ela atravessou de um estado para o outro, o FBI estava envolvido. E o FBI até nos cumprimentou, dizendo, puxa, que maravilha o serviço de vocês aqui no hospital. Todos sabiam do que estavam falando quando falamos em tráfico humano, todos fizeram os papéis que tinham que ser feitos para a proteção da vítima, para a cicatrização mesmo da vítima, a colaboração com a polícia, né? Os seguranças do hospital barraram aquela Baron Girl, que eu falei, a vítima que recruta a vítima, que foi a que trouxe ela do Arizona aqui para a Califórnia, barraram ela, tiraram foto dela sem ela saber. Então, fizeram assim
um trabalho maravilhoso, porque estavam todos educados sobre isso. Então, a gente tem um trabalho muito colaborativo com a polícia. Tanto é que a Força-Tarefa do Condado de Los Angeles, que é liderado por pelos policiais, pelo Departamento de Polícia, digamos assim, nos convidou ao hospital para ser parte da Força-Tarefa deles. Então, isso é poderoso, é importante a gente ter essa conexão com a polícia. Então, a enfermeira forense, sim, vai detectar. Eu sou chamada quando eles acham que tem um caso, eu converso com a vítima, eu faço contatos com a polícia, eu e as assistentes sociais, né? A assistente social é muito importante nesse papel também. E a educação, né, do pessoal. Então, o enfermeiro forense tem um papel extremamente importante, né, nisso. Perfeito, muito obrigada, Karen. De nada, dispõe. Oi, Karen, tudo bem? Oi, No chat, a Suyan fez uma pergunta, né, que foi como diferenciar uma pessoa de tráfico sexual com... É difícil de diferenciar porque você tem que ter um certo rapport, né, um relacionamento de confiança com a vítima. Isso, às vezes, você não consegue no encontro com a vítima no hospital ou num consultório. Mas tem alguns indicadores, às vezes, físicos, né? Você faz o exame físico aqui, os enfermeiros fazem o exame da superfície corporal, você vê hematomas, queimaduras, mordidas, né, coisas assim. Isso pode ser já um sinal, né? Sinal de que essa pessoa está sofrendo abuso físico, e você vê adição a medicações ou adição a drogas, é outro red flag, e às vezes a pessoa não vai dizer para você que ela trabalha vendendo sexo, né, digamos assim. Mas eu me sinto à vontade de perguntar para o paciente, depois de um certo tempo, né, o que ela faz para viver, mas muitas vezes não vão dizer também. Então, é uma arte, essa tua entrevista com a paciente, você pode tirar algumas conclusões, mas é aquela história, se você é um enfermeiro forense, você não pode ter um bias, não pode ter um viés, você não pode chegar achando que é. A sua cabeça tem que ser uma tela branca, e você tem que só pegar as partes do quebra-cabeça e começar a pôr junto para ver se ali você tem uma oportunidade de ajudar essa pessoa, porque tem um potencial de ser. Nós nunca vamos poder afirmar que a pessoa é uma vítima de tráfico humano, que a pessoa foi estuprada, que a pessoa foi vítima de violência doméstica. Não é o nosso papel também afirmar isso, né? E mesmo que a vítima nos diga, eu fui estuprada, não quer dizer que foi, né? Então, isso tudo na chamada de forense é muito importante a gente ter a mente como uma tela branca. Nós não estamos ali para julgar, nós estamos ali para ajudar e coletar dados. Agora, se os dados estão nos indicando que essa pessoa tem alguém controlando essa pessoa, uma coisa óbvia, você tem a mulher e o rapaz, digamos assim, menina e menino. O menino fala por ela, o menino segura os documentos dela. Ela está ali com um cara de quem sofreu abuso físico. Ela está tímida, não quer falar. Começa a ser muitas bandeiras vermelhas. Quer dizer que é tráfico humano? Não. Quer dizer que pode ser? Sim. Grande possibilidade de ser. Então, nós vamos atuar como se pudesse ser, para tentar separar os dois, fazer um raio-x dela, só ela que pode ir, ele não pode chegar lá e pergunta, você está se sentindo segura? Tem alguém fazendo mal para você? Você está sendo coagida a fazer alguma coisa que você não gosta de fazer? Você teve que você teve que fazer sexo com alguém para poder comer um prato de comida. Então, ali você pode fazer as perguntas, se for apropriado, que também vai ter que desenvolver um certo relacionamento com a vítima, mas ali você vai poder fazer. Agora, na frente da pessoa, você não pode. Então, a gente nunca vai ter certeza, a menos que elas cheguem e contem para nós fatos que vai atestar que esse realmente é tráfico humano. Quem que vai confirmar? Policial, não o enfermeiro forense. Né? Nós só vamos anotar tudo que nós vemos, as conversas que nós temos, as perguntas nós temos que fazer de acordo para poder mesmo pescar, né, mais informações, mais dados, né,
o que a gente vê, a gente documenta, mas o final fica com detetives e o pessoal do law enforcement, que a gente chama, né? O pessoal da lei. Eles é que vão realmente investigar. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Ou deixei você mais confuso. Oi, boa Obrigada. noite, Karen. A Maria Luísa, Oi. ela perguntou aqui no chat qual é o tipo de tráfico mais comum onde você trabalha, se é o tráfico de trabalho ou sexual. Difícil de saber. Difícil de saber porque eu estou numa área muito nobre aqui da Los Angeles. Eu estou em Beverly Hills com West Hollywood, bem na divisa. Mas o que a gente mais vê aqui, que a gente consegue detectar, é o tráfico de sexo, por causa que Hollywood é perto, tem muita droga que corre, muita gente do meio artístico com doença mental que acaba caindo nisso quando não consegue se sobressair, digamos assim, como ator, atriz, acabam caindo na lábia, né, dos traficantes. Muita gente que já vem de outros estados, porque aqui é Hollywood, com convites de serem cantores ou atores ou modelos, e chega aqui não é nada disso, né? São colocados para trabalhar na rua ou são colocados presos em cárcere e do sexo, servindo sexo. Então, nós achamos que é o tráfico de sexo. Agora, o que acontece dentro das casas, das mansões de Beverly Hills? Pode ser tráfico de trabalho, né? Nos imensos hotéis e boates, bom, boates é mais para o sexo, tráfico de sexo, as dançarinas, né? Mas, assim, no trabalho de hotel, de hotelaria, né? Restaurantes, provavelmente ocorra muito sexo de trabalho, porque, e principalmente em restaurantes, eles têm alguns que são realmente empregados, né? Registrados, tudo bonitinho, e tem os que não são, não aparecem nunca, que estão lá atrás, lá lavando, enxugando e fazendo as coisas mais pesadas, né? Então, quando você bate uma fiscalização, eles botam aqueles para fora, mas tem os outros que estão ali, que são registrados. Então, eles têm esse jeito. Tem muita casa de massagem, muita casa de unhas, né? De fazer unhas, isso aí é o tráfico de trabalho dos coreanos. Muita gente de outros países aqui, então fica mais fácil ainda fazer isso, quando você não está aqui, que é fácil de confiscar seu documento, né? Seu passaporte. Mas, acredite se quiser, aqui na Califórnia, 75%, 70% do tráfico de pessoas aqui são americanos, não são de outros países. Mas chegam muitos aqui, né, de outros países e vão para o resto do país. Então, é difícil de dizer qual que é o maior, né? Nas estatísticas, o de trabalho sempre vai ser maior. Mesmo porque o de sexo, muitas vezes a gente nem sabe, porque eles não procuram ajuda até ficarem doentes, né? Tem mais umas perguntinhas aqui, Karen. Mais alguma? Sim. Tá dando para me escutar? Sim, sim. Perfeito. A Mônica Chaves está perguntando: boa noite. De acordo com sua atuação como enfermeira forense, qual é a nacionalidade é a mais comum de ser traficada para trabalho sexual e o tráfico de trabalho? Oi, Mônica, tudo bom? A área mais comum aqui nos Estados Unidos é a americana mesmo. Tá? Então, a maioria dos traficados é o povo daqui mesmo. Agora, dos estrangeiros, é porque muitos são ilegais e a gente não sabe, né? Então, não tem como ter essa estatística. Agora, é muito conhecido, assim, por exemplo, as russas, mulheres russas, são eu mesmo atendi muitas vítimas de estupro russas em New Jersey, quando eu trabalhava em New Jersey, são atraídas para serem dançarinas, né, de boate, e é o tráfico de sexo. Muitos coreanos aqui na região, no tráfico de trabalho. Mas
Nos Estados Unidos, uma grande quantidade, a porcentagem são afrodescendentes, né, no tráfico de sexo. No tráfico de trabalho, são hispanos, então, ou hispânicos, né, não sei como se fala em português, mas, então, assim, depende da região, mas, na verdade, é aquilo que eu te falei, a maioria são os americanos mesmo, né, de várias raças. Mas aqui os Estados Unidos a gente chama de um pote de melting pot, a gente chama, tipo assim, uma panela que cabe tudo dentro, porque a gente tem de todas as nacionalidades aqui. Então, se a pessoa vem ilegal, tem um grande risco de cair no tráfico humano. Contanto que se mostre uma vulnerabilidade, vai ter um traficante olhando para você. Espero que tenha respondido. Ela colocou aqui que sim, Karen. Ela falou, cadê? Aqui, muito bom te ouvir e admiração sempre. Gratidão. Obrigada, querida. Teu nome é bem comum, eu vejo você em todos os lugares, Mônica. Você é bem envolvida na enfermagem forense. Obrigada por isso. Karen, a Marjorie... Opa. Pode falar. Eu ia realizar a pergunta que tem no chat, mas pode falar, Ju. Não, pode ir, que travou aqui. Então tá bom. Cara, e tem outra pergunta no chat que é: você pensou em aliar a enfermagem forense na atuação em urgência e emergência? Os casos de tráfico humano são bastante identificados na UE? Então, a enfermagem forense, ela não é uma especialidade sozinha, ela deveria sempre ser uma segunda especialidade, porque você vai ver, a enfermagem forense, ela se encaixa em todas as especialidades, urgência, emergência, obstetrícia, médico cirúrgico, trauma, né, cirúrgica, né, no caso, no ambulatório, né, nos consultórios. Então, onde você trabalhar, se você tiver uma noção de enfermagem forense, você vai ter um olhar diferenciado para detectar possíveis vítimas e possíveis perpetradores também, né? Então, a urgência e emergência é o primeiro lugar que eles passam normalmente, porque, pensa bem, eu falei no início da palestra, o tráfico de seres humanos, eles usam os seres humanos over and over, o tempo todo, né? Sempre usando, só para na hora em que a pessoa adoece. Então, nessa hora que eles vêm para o hospital, então já estão nas últimas ali, né? Ou realmente precisando de alguma coisa, ou com uma doença sexualmente transmitida, ou uma doença inflamatória pélvica, que é um estado avançado, ou alguma coisa assim. Então, a urgência e emergência é muito comum de acolher as vítimas de tráfico humano. Eu diria que é o lugar mais comum, porque os outros, só se o traficante decidir que vai levar num consultório, ou pode levar uma UPA aí, né, que é um serviço gratuito. Então, esses lugares vão passar essas pessoas. Então, definitivamente, isso aí, toda pessoa que faz especialização nessa área tem que ter enfermagem forense. Por isso que eu e a professora Rita era coordenadora do curso de urgência e emergência da PUC, em 2004, 2005 até 2008, e ela me chamou para dar essas aulas lá, porque ela achou extremamente essencial. E você precisa ver o quantos alunos vinham para nós e falavam, meu Deus do céu, a gente pegou, já identificou vítimas de crianças, vítimas de tráfico da própria família, e essas trabalhadoras de rua, de prostituição. Então, ajudaram muita gente. Então, acho muito importante a pessoa dessa área fazer esse curso, né, segunda especialização. Então, definitivamente, eles encaixam. É uma tampa que cabe na panela, com certeza. Karen, a Rita de Cássia, ela agradeceu pela palestra e ela perguntou, sobre o tráfico de crianças para fazê-las de bonecas, existe mesmo ou é uma lenda urbana? Isso eu não sei te dizer. Agora, tráfico de crianças para vender, sim, e tráfico de crianças para órgãos, né?
Então, alguns países, a religião deles não permite que o transplante de órgãos seja por pessoas mortas. Então, eles têm que ter as pessoas vivas. Então, existe a possibilidade, e aconteceu muito isso na Síria, de pegarem crianças, nenês ou crianças, e usar para o transplante de órgão mesmo. Enquanto elas estão vivas, né? Tirar o órgão enquanto estão vivas. Obviamente, elas não sobrevivem. Mas isso eu sei que existe. Agora, para fazer boneca, não tenho, assim, não sou familiarizada com isso. Mas consigo ver um serial killer, né, daqueles psicopatas bem doentes, fazendo alguma coisa assim. Mas eu acho que para tráfico, eu não sei se existe isso, não. Karen, a Fernanda Cristina está perguntando se você tem Instagram com perfil profissional. Não tenho Instagram. Eu saí do Instagram uns meses atrás e acho que eu tenho que voltar. Mas eu tentei sair até do Facebook, mas não deu certo. Eu tive a síndrome da abstinência. Eu queria sair de todas as redes sociais por um tempo, por causa da política, né? Que estava já... Sim. Mas eu não tenho Instagram ainda. Eu tenho só o Facebook mesmo. E ali eu misturo tudo. Vai um pouco de profissional, um pouco de piada e assim vai. O Rafa está perguntando, Karen, você realizou alguns treinamentos sobre tráfico humano aqui no Brasil. Como você avalia os resultados dessa intervenção educativa? Você teve a oportunidade de fazer essa avaliação? Não tive a oportunidade. Nós fizemos o primeiro congresso de enfermagem forense na USP, aí do Ribeirão. Foi quando a palestra foi dada por mim e pela Rita de Cássia, e tinham dois membros dos bombeiros, que vieram após a nossa palestra e abriram nossos olhos, porque a gente está sempre servindo essa população, principalmente as prostitutas da rua, e sempre julgando, né, que isso era uma opção delas, que por que não foge, por que não corre, e achando assim, porque o cliente que está pagando, então ele tem direito. E nunca pensaram no que corre por trás dos bastidores, né? A falta de opção, o dinheiro não é delas, elas não comem, elas não dormem, elas têm uma cota, então eles nunca pensaram nisso. Então eles acharam assim que abriu muito os olhos deles, que ia mudar a prática deles. Então eu acho que essa educação tem um impacto muito grande. Eu acho que tem. Acho que realmente o verdadeiro treinamento, onde mostra as injúrias físicas e tudo, ele causa um impacto, assim, sabe? Nem todos têm injúrias físicas, mas quando tem, né? Sim, isso é muito legal, isso é muito importante também, e faz a gente até pensar, né? Nós como membros da Liga, de repente criar ou bolar algum projeto de extensão, né, na faculdade para levar esses conhecimentos para fora, porque é um dos pilares da universidade, né, que é a gente levar para a comunidade. E conforme você foi apresentando para a gente, existe muito no Brasil e a gente pesquisou, né, no nosso Instagram para fazer as publicações. Então são coisas que estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina, principalmente também no tráfico de órgãos, né, que tem um documento do Ministério da Justiça que traz, quando ele aborda o tráfico de órgãos, que não é uma lenda, que é sim uma coisa real, que existe, que não é coisa de filme, não é tudo ficção, e isso é muito importante. Então, a sua palestra, assim, serviu muito para a gente pensar em bolar alguma coisa, né? TCC, aí, ó, tema do TCC. Sim, então, para poder trazer informação para as vítimas mesmo, né? Então, para educá-las, né? Para elas não se tornarem vítimas. Então, começar desde o início, assim, né? Então, isso é muito importante, muito bacana. Inclusive, teve uma aluna na Unibrasil, em Curitiba, que fez um TCC sobre isso, quanto que o pessoal da saúde, tanto os alunos quanto os já formados, ouviram falar de tráfico humano e o que era na cabeça deles. Todo mundo tinha na cabeça que o tráfico humano era essa coisa de um país para o outro, tal, aquela rede toda. E não é isso, é dentro da própria casa daquela criança que está acontecendo, né? Sim. Então, quando ela me trouxe os resultados, que ela me convidou para a banca dela, eu achei muito interessante e falei, sabe o quê? Quando eu for aí para fazer parte da sua banca, eu estava indo para o Brasil mesmo, eu vou dar essa aula lá no Brasil. E eu fiz essa aula lá, sabe? Até o Corém Paraná me apoiou. Porque eu falei, as pessoas têm que saber o que é o tráfico humano. Não é essa coisa de
internacional. É uma coisa Aham. acontecendo ali no teu vizinho, você nem sabe. Na tua Uhum. rua. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Por enquanto não tem mais uma pergunta, mas eu queria falar, né, que no momento que você estava conversando com a gente sobre por que que a gente tem que aprender isso, né, o porquê da importância, eu lembrei que na mídia, assim, nos filmes, nas séries de televisão, nas séries de medicina, etc., às vezes eles trazem os casos de tráfico humano e sempre meio que a vítima ela tenta se machucar de propósito para ser justamente levada para uma unidade de saúde para ver se conseguem acudir ela ou se alguém consegue perceber os sinais de que tem alguma coisa errada, de que não tá, alguma coisa não está certa. Então, tipo, eu queria saber primeiro se realmente isso acontece, se é como uma pessoa meio que se automachucar para tentar, para obrigar a pessoa a, a levar ela para conseguir ajuda ou algo do tipo. E se isso e se sim, isso demonstra ainda mais o porquê que é importante da gente saber, né? Ter esses conhecimentos dessas bandeiras vermelhas, né? Para a gente conseguir identificar e ver o que está acontecendo, né? Sim, acontece muita tentativa de suicídio, né? Mas a maioria delas não, porque elas nem consideram que elas estejam sendo traficadas. Eles, né? Porque são os tráficos de trabalho também, e sexo e trabalho tem ambos, homens e mulheres. As vítimas, né? Eu digo, as vítimas não sabem que estão no tráfico, ou elas pensam assim, tá ruim do jeito que tá, mas era pior antes, né? Na minha casa, sendo estuprada pelo próprio padrasto, ou passando fome na rua, ou aqui eu apanho, eu tenho que servir, mas de vez em quando eu como, de vez em quando ele me dá um celular, de vez em quando eu tenho... Então, isso faz com que muitas das vítimas não queiram ver os problemas delas como tráfico. Sofrem as consequências de falta de estima, de falta de autoestima, de não serem amadas, de serem punidas, de não ter descanso, não ter uma vida decente, mas acho que aquilo é o melhor que eles podem conseguir. Então, por isso que eu digo, a gente tem que plantar aquela semente da dignidade, para ver que teve uma vítima que falou assim para a enfermeira, quando ela chegou, a enfermeira falou assim, você não está com uma aparência muito boa, você está se sentindo bem, você precisa de alguma coisa que eu possa fazer? Diz que aquelas palavras deu uma sensação assim de, meu Deus, alguém se importa comigo? Eu sou merecedora disso? Diz que diretamente mudou a cabeça da própria vítima. A vítima fala, e hoje ela é palestrante, ela fala assim, aquele momento me deu assim uma esperança de que tinha algo melhor na vida. Então, eu acho assim que a gente não vai salvar todos que vêm, a gente pode detectar e não conseguir fazer muita coisa, mas planta e sempre digo assim, mas se é adulto, daí eu sei, não sei aí no Brasil se você pode denunciar, aqui não pode, o adulto tem que consentir. Aí eu acho que pode até denunciar, mas faça no hospital onde você trabalha, onde vocês vão trabalhar, um protocolo de atendimento, o que fazer se a gente identificar, quem que a gente vai notificar, né? Podemos conversar com a polícia antes, já com um acordo com a polícia local, se a gente detectar, o que a gente faz? Pode chamar vocês, sabe? Educa a polícia também, né? Então, acho isso importante. Nós damos educação para os bombeiros aqui, socorristas, bombeiros todos, aqui no departamento de Beverly Hills, e todos socorristas da ambulância. Passaram para o nosso treinamento. E se puder denunciar, como a Mônica Chaves dizendo, então, denuncia mesmo, foca no trombone, nem que não seja, né? Você achou que tá mais com cara de ser, peque por excesso. Isso que eu sempre digo. Que era, achei que vi, chamei a polícia veio, levou 6 meses, eles falaram, às vezes leva tempo. Mas pegaram e o bicho desapareceu. E eu sei que fica com a janela fechada 6 meses, fingindo que eu não estava mais lá. Tem as consequências, né? Ossos do ofício mesmo, como diz o Pedro. Mas, só façam, salvem as pessoas. Espero que tenha respondido todas as perguntas, se não tiver mais nenhuma, e que vocês tenham saído hoje daqui da conversa com uma cabeça mais aberta e uma coisa diferente na mão de vocês. Obrigada por estarem aqui todo esse tempo, né? Porque isso mostra o compromisso de vocês com a nossa profissão, que é uma das profissões mais honradas da face da Terra. Os enfermeiros, com orgulho. Ou vocês vão ser enfermeiros logo, logo.
Muito obrigada por estarem aqui. A gente que agradece, Karen, e é uma coisa muito interessante também que você trouxe na sua fala sobre a gente fazer o nosso papel, né? Então, como aquela paciente que você descreveu se sentiu acolhida com o atendimento da enfermagem, né? E me fez pensar que quando nós fizemos uma entrevista com a Kathy Kleiner, né? A sobrevivente do Ted Bundy, e ela contou pra gente também que no momento que é uma situação totalmente diferente, mas é o mesmo sentimento que quando ela foi atendida após o ataque no hospital, a enfermeira olhou para ela e conversou com ela e ela se sentiu tão bem e se sentiu tão segura que ela começou a ficar um pouco melhor, sabe? Então a gente realmente, a cada evento, a gente vai vendo também que o nosso papel, assim, é essencial na vida de alguém e que a gente pode mudar completamente a situação e isso é muito importante. Nós somos a salvação dessas pessoas. Nós estamos cuidando do ser humano no seu momento mais vulnerável. Uhum. Pense bem na responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Uma vida humana no momento mais vulnerável da vida deles. Ou com dor, ou com medo, ou com necessidades básicas, nem até uma troca limpar partes genitais, uma incontinência, é uma coisa digna de ser feita, dá uma dignidade de volta para eles. E nós somos essa pessoa que faz isso tudo, que dá esse tratamento holístico humano, né? O que nos faz enfermeiros. Nós não somos só ciência e técnicas, né? Nós somos enfermeiros. Nós temos a arte da enfermagem na empatia, na compaixão, usando toda a nossa ciência, conhecimento científico, que o conhecimento é poder, né? Quanto mais conhece, mais se estuda, mais aprende, mais poder vocês terão na sua profissão. Com certeza. Boa sorte a todos os dias que vocês vão trabalhar. E estão sendo pagos por isso. Você não quer coisa melhor na vida. Então, parabéns pela profissão que escolheram. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada Obrigada a todos. pelo encontro. Foi muito bom. Obrigada, pessoal, também, por terem ficado, por terem curtido, por terem interagido aqui com a gente. E ficamos por aqui, então. Depois a gente vai liberar a gravação para vocês, que a Karen permitiu. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais. E é isso, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa tarde aí, né, Karen? Boa tarde dia. Aqui, boa noite para vocês. Um beijo no coração de todos. Beijo. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Tchau.